Vamos agora, então, para a segunda mesa. Então, nesse segundo momento, nós teremos 2 mesas de palestra com o tema Experiências, Possibilidades, Acessibilidade do Direito Humano à Moradia e Conflitos Coletivos. Nesse momento, quero esclarecer que, em virtude de problemas de agenda, nós não teremos a presença do excelentíssimo desembargador João Eduardo de Nadal, que possui relevantes experiências na Comissão de Solução Fundiária do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Pede escusas ao desembargador, em nome da organização, por eventuais problemas de comunicação que o impediram de comparecer, mas certamente teremos a oportunidade de ouvi-lo em uma outra ocasião. Vamos registrar a presença também do senhor deputado Padre Pedro Baldiceira. Então, nessas 2 mesas, REURB e programa Minha Casa Minha Vida. O mediador é o psicólogo Rafael Machado do Livramento, psicólogo da Unesc, mestre em Educação pela UFSC e coordenador pedagógico do Instituto de Formação Popular Caeté, membro do assentamento Amarildo. O Rafael vai mediar o palestrante defensor público, Dr. Marcelo Scherer, defensor público da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, coordenador do Núcleo de Especialização e Habitação, Urbanismo e Direito Agrário, responde cumulativamente pelo Núcleo Especializado de Cidadania, Igualdade, Diversidade e Direitos Coletivos. Chamamos também para o segundo tema desta mesa, programa Lar Legal, o mediador Dr. Marcelo Leão, advogado, mestre em Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade pela UFSC, professor e membro do IGENTES. Dr. Marcelo vai mediar o palestrante desembargador Celso de Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, coordenador do projeto Lar Legal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Lembrando que as falas terão 20 minutos de duração e fica por conta dos mediadores a monitoração destes tempos de falas dos palestrantes. Vamos abrir em seguida para 5 falas, então as pessoas que quiserem falar podem se inscrever. Vamos mediar 5 falas com as mesas. E também, se alguém tiver perguntas ou algum comentário, também pode mandar por escrito aqui para a mesa. A palavra, então, está com Rafael. Oi. Primeiro que gostaria de agradecer a Celina e ao IGENTES pelo convite. É uma surpresa um pouco estar aqui falando para vocês, mas enfim. Eu acho que a nossa função de mediação seria fazer uma espécie de provocação para as demandas dos direitos humanos postas nesse seminário. Então, para fazer isso, eu queria lembrar rapidinho. Eu sou recém-morador do assentamento Amarildo de Souza, uma ocupação urbana que começou aqui na Grande Florianópolis em 2013, reivindicando o direito de reforma agrária na cidade, o direito do migrante, do filho do migrante, do neto do migrante morar na cidade, e não só morar, mas também plantar na cidade. E colher e comer uma comida sem veneno. É o básico para a dignidade humana, né? Ontem a gente estava fazendo o lançamento da Biblioteca Itinerante do Caeté na ocupação Anitta, e eu vi uma fala muito emocionada de uma liderança local,
falando que quando ela saiu, durante a pandemia, por necessidade de ter que lutar por moradia, por dinheiro, para sustentar os filhos, quando ela começou a participar de uma marcha sobre isso, sobre essas questões da segurança alimentar, e disso desencadeou e foi morar numa ocupação, ela percebeu que ela não pertencia à cidade antes disso, porque ela tinha que descer com 3 filhos do alto do morro, ela tinha várias dificuldades de morar e lutar, além de pagar aluguel, né, além do aluguel tirar o seu alimento da mesa, no almoço, na manhã e na janta, o lugar que ela morava também não lhe dava esse sentimento de pertencimento. A luta por moradia, ela a gente considera isso, o Caetel, o assentamento, todas as ocupações que estão aqui presentes, essa principal luta que a gente tem para começar a conquistar o direito da dignidade. Lá na biblioteca a gente estava pensando como é que tu vai colocar um livro, uma educação e uma cultura numa casa que chove dentro e que molha. Numa casa que não tem iluminação, como é que tu vai lutar por escolaridade? Como é que tu vai falar de saúde pública, segurança alimentar? Então, o direito ao teto, para a gente, é um direito básico de uma vida digna. E Florianópolis, a gente sabe que é essa cidade que não permite essa vida digna, pelo menos para uma parcela da população, né? A gente fala de direitos humanos, eles falam de direito de classe. É um direito que eles têm de nascença, de posição social. Isso permite para eles morar em lugares que outras pessoas não podem permitir, circular por lugares que outras pessoas não podem circular, e ter acesso a bens de cultura e educação que outras pessoas não podem ter. Isso é um direito deles, né? É um direito que eles lutam por manter. Numa cidade, num estado que tem um Papai Noel verde e amarelo, né? Eles questionam a nossa possibilidade de ter acesso a uma vida digna. E eu acho que a questão do direito à moradia, já vou passar a palavra para o palestrante, ela vem das políticas públicas de direito à moradia, elas vêm enquanto uma conquista dos direitos sociais de lutar por essa possibilidade de existência. Numa capital que é a meca das classes médias, né, que historicamente tem relegado a parcela de pobres para o lado de lá da ponte, e os problemas sociais, inclusive, disfarçado e mascarado vergonhosamente. E, historicamente, a gente tem esse desafio de construção, tanto do Minha Casa Minha Vida, né, que fica relegado a áreas de segregação socioespacial, né, como essa liderança falou, direito de construir uma casa, ela tem o direito à casa, mas não vai ter o direito aos serviços públicos essenciais que ela precisa para os filhos, não vai ter direito à proximidade do trabalho, não vai ter direito à proximidade de serviços de assistência de saúde. E, historicamente, os movimentos lutam para mudar isso, como a Celina bem colocou, a gente tem novas possibilidades, que elas só surgem também através da luta dos movimentos sociais organizados. Aqui tem a ocupação Anitta e a ocupação Marighella, gostaria de pedir uma salva de palmas para eles. Que, junto com outras ocupações, tem lutado e pressionado o serviço público, o poder político, para que esse direito à moradia se efetive realmente enquanto direito à cidade, enquanto direito a uma vida digna, enquanto direito de participar das decisões políticas. E numa postura, até homenageando Herrera Flores aqui, de que os direitos humanos eles são uma sequência de lutas sociais provisórias, buscando o direito à dignidade. Né? Então, essa é a provocação que eu faço. Gostaria de passar a palavra para o nosso palestrante. Muito obrigado pela atenção. Bom dia para todo mundo. Eu vou usar aqui, talvez menos pela apresentação que eu tentei preparar, mas mais como uma proteção minha mesmo, porque não sou um palestrante, não sou professor, não costumo fazer exposições assim, então, pelo menos aqui eu tenho onde apoiar minhas mãos e saber o que estou fazendo.
Eu quero agradecer inicialmente a Luzia e a Celina pelo convite, pela oportunidade de novamente deixar a Defensoria nesse evento, que houveram outros, talvez não com uma temática tão específica, mas que a Defensoria sempre é lembrada por vocês, pelos agentes, e o que nos deixa muito contente, assim. E eu falo Defensoria porque eu tenho colegas defensores e a gente tem pesquisadores, advogados, enfim, que talvez sejam muito mais capacitados que propriamente o Marcelo, defensor público, né, para falar. Então, a gente, às vezes, se sente meio que um impostor, né, que a gente está assumindo um papel só do cargo e não só pela competência, pelo estudo, pela dedicação, né. Eu sei que o Marcelo também queria... Eu não sei se eu te agradeço ou se eu te xingo, Marcelo, porque cada vez que a gente acaba trocando umas ideias assim, a gente se perde no tempo, porque a gente acaba pensando mais ou menos da mesma forma, né, como atuar com os problemas, como abordar os problemas, e como a gente gosta muito do assunto, a gente fica se alimentando um ou outro até chegar a hora de parar, né, porque a gente tem que parar. Então, eu vi aqui também alguns rostos conhecidos também, que são muito importantes para a Defensoria, para o meu trabalho, né, o Guilherme, o Mussi, o Lino, que está ali também, o Padre Pedro, que também já está dando um suporte para nós na audiência pública de amanhã, que no final vou vender meu peixe aqui também, que a gente está organizando. Então, obrigado mesmo a todos vocês e pelo convite e por permitir que a gente possa estabelecer aqui um diálogo sobre os direitos humanos. Especificamente ligados à moradia, né? Eu acho que a fala do Rafael já trouxe ali um ponto importante, né? Sobre como a gente depende da moradia para o exercício dos outros direitos, né? Então, como a gente vai ter uma higiene, uma saúde adequada sem um lugar para morar? Como é que a gente vai conseguir um trabalho se a gente não tem um lugar para repouso, né? Para armazenamento de alimentos, enfim. Então, para trazer segurança, né? Tanto do ponto de vista de segurança pública, como segurança de um local realmente para a gente criar laços com a nossa família e criar nossos filhos, né? Então, é algo que a gente deve partir do início e que, infelizmente, eu vejo que, às vezes, fica uma discussão muito deixada em segunda mão, porque é um direito muito difícil de ser realizado, né? Geralmente ele é muito mais exercido do ponto de vista da resistência mesmo, né? Uma Marighella, por exemplo, que a gente está há tempos trabalhando para a manutenção da ocupação, né? E no final das contas exigir esse direito acaba sendo um pouco difícil, como a gente, justamente pelas características dele, como a gente vai ver em seguida. Então, embora seja natural para a gente pensar como a casa, a moradia, o nosso refúgio, o nosso bem mais essencial e que dele depende todo o resto, ele só foi incluído na Constituição Federal no ano 2000, né? Então, como um direito social fundamental, junto com outros, né? Como a segurança, o transporte, o lazer, a previdência, a infância e assistência social. E aí a gente tem essa definição do que é o direito à moradia adequada, né? No ordenamento jurídico a gente não tem, né? No nacional a gente não tem, então a gente extrai dos pactos internacionais, e aqui o comentário geral da ONU, número 4, dos direitos econômicos, sociais e culturais, vai trazer aqui. Então, a moradia é adequada quando ela tem disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura, né? Então, abastecimento de água, luz, possibilidade de armazenamento dos pertences pessoais, habitabilidade, ou seja, um barraco por si só, ele pode ser considerado uma moradia, porque é o asilo inviolável do indivíduo, como diz ali a nossa Constituição, mas ele não é uma moradia adequada. Então, as condições de chuva, umidade, excesso de insolação ou falta de insolação, tudo isso acaba implicando na definição de moradia adequada, né? Então, acessibilidade para aquelas pessoas que têm problemas ou dificuldade de locomoção, localização, que é algo também que o Rafael já trouxe, né? Especificamente como crítica ao programa Minha Casa Minha Vida, especialmente naquele início,
onde se colocava os empreendimentos muito distantes, sem proximidade com serviços de assistência social, com serviços de saúde, às vezes sem escolas próximas, sem creche, e trazendo enorme transtorno para as pessoas que eram inseridas ali, né? Vou tratar dessa situação um pouquinho mais adiante. Adequação cultural, que esse é um outro ponto também, né? Que às vezes nos programas sociais não é levado em consideração, então trazem pessoas de diversos aspectos culturais para morar junto, e isso acaba não privilegiando a harmonia ali do condomínio, do residencial, enfim. Então, ou tirar, por exemplo, um núcleo urbano informal formado predominantemente de pescadores artesanais, por exemplo, e colocá-los no meio de um centro urbano, né, distante do local do trabalho, enfim. E aí os dois últimos pontos que talvez sejam os mais pertinentes aqui, que eu gostaria de tratar, seria a segurança da posse e a economicidade, né? Então, aqui novamente eu trago, né, que essa característica dos direitos humanos, né, que são interdependentes. Então, um direito humano é sempre pressuposto para o exercício do outro, né? Então, como é que eu vou exercer meu direito a voto se eu não tenho liberdade de ir e vir, né? Como é que eu vou ter saúde se eu moro numa residência que não tem condições mínimas de habitabilidade, né? Então, a questão da efetividade dos direitos sociais, como é o direito à moradia. Então, a gente tem essa crise de efetivação dos direitos, porque é tão difícil exercer aí efetivar o direito à moradia, né? E, entre outros, né? Porque exige uma ação, prestação do poder público, ou seja, não é só o poder público deixar de fazer que está tudo certo, como os direitos ligados à liberdade individual, né? Mas ele tem que prestar. Então, ele vai prestar a saúde através do SUS, né? Ou de um posto de saúde, com a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos enfim, toda a estrutura necessária, assim como a educação, né? Tem que ter escolas para professores. Então, os direitos sociais eles demandam um investimento, um custo e uma ação do Estado, né? E, às vezes, de uma forma verdadeira, outras vezes como desculpa, mas o orçamento é sempre o primeiro ponto, o primeiro obstáculo para a concretização desses direitos, né? Então, aqui eu trago já de plano a questão da regulação fundiária, né? Porque o que acontece quando a política pública habitacional falha, né? E eu ia falar particularmente com a Luzia e com a Celina isso antes. Eu acho que talvez o único erro de vocês na organização, não sei se foi só vocês as envolvidas, o Marcelo também, ou outras pessoas, mas talvez o único erro de vocês, ao escolher quem iria falar aqui, for ter me convidado, porque, especialmente para falar em regulação fundiária. Mas tem um motivo, e ele é simples, porque eu nunca vi nenhuma regulação fundiária, né? E especialmente regulação fundiária de interesse social, que é aquela que o poder público é o responsável por arcar com o projeto, com os custos e fazer a adequação naquele núcleo urbano informal daquela comunidade, né? Então, a gente vem acompanhando, né, o núcleo de habitação da Defensoria vem acompanhando, tanto em Florianópolis quanto nas cidades ao entorno aqui, a evolução das regulações fundiárias, né? E no início do ano, em Florianópolis, pelo menos, não tinha nenhuma regularização fundiária de interesse social, que é aquelas voltadas à população de baixa renda, aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por pessoas de baixa renda, é essa a definição da lei. Em compensação, em relação aos núcleos, às regularizações urbanas, fundiárias urbanas de interesse específico, que é aquelas que o poder público delega determinadas funções para os particulares, né? A comunidade que tem condições financeiras de fazer o plano de regularização, de contratar os peritos, de dar início ao protocolo do procedimento, enfim, essas já eram mais de uma centena, né? Então, 0 para as comunidades mais pobres, mais de uma centena para aquelas pessoas que têm condições de pagar, né? Claro que isso pode ser inicialmente uma questão estrutural, financeira ou administrativa, mas a lei ela está em vigor desde 2017, né? E até agora a gente não sente uma segurança nas pessoas que trabalham com a legislação ou nos órgãos públicos, nos gestores que trabalham com a legislação sobre o que de fato é, né?
Então, isso gera uma série de problemas em cadeia. Então, desde a questão de, olha, essa comunidade aqui, ela não está regularizada, então a gente não pode autorizar a ligação de energia elétrica. Então, não pode autorizar a ligação o abastecimento de água. Então, são todos, ou ela não é regularizável porque ela está dentro de uma área industrial, ou é uma área de APP. Ah, mas o pessoal está há 30 anos. Ah, não, é APP, não pode, o que também é um equívoco, né? Ou se exige a consolidação da comunidade naquele marco de dezembro de 2016, o que também é um erro, né? Que esse marco de 2016 é só de uma das modalidades de regularização, a gente tem mais tantas outras, sabe? Então, a gente enfrenta esse desconhecimento de como regularizar esses núcleos e também a gente pode atribuir a vontade política, né? Porque, afinal de contas, pô, como é que agora a gente vai dar de mão beijada essa terra, essa estrutura para esse bando de invasor, né? Invasor de terra. Então, e aqui eu não estou exagerando, porque isso já apareceu em sentenças, inclusive, doutor Celso, assim, de ter... não é possível conferir a ligação temporária de energia elétrica porque se trata de um grupo invasor de propriedade privada, sabe? E aí as pessoas estão lá há mais de 2 anos usando iluminação de lampião, de cheiro de querosene pela casa. As crianças à noite não têm luz para fazer o dever, não tem energia elétrica para armazenar alimentos, ou seja, o risco de contaminação dos alimentos e ingestão de alimentos estragados é enorme. E a situação e um parecer também da Procuradoria de Justiça fala que trazer que aquele lugar onde essas pessoas moram não é efetivamente uma moradia adequada, né? Mas deixá-los sem energia elétrica também não é, né? Também não é o desespero de uma criança recebendo água gelada nas costas, também não é a concretização da moradia adequada, né? Ter o seu João que fazia um gato com a fiação exposta para ter alguma geladeira para armazenar a insulina da esposa dele, também não é uma moradia adequada, também vai causar risco, né? Então, isso, eu consigo, às vezes é estranho isso, mas é possível fazer uma fundamentação jurídica, enfim, sopesando alguns elementos, e fundamentar uma decisão melhor ou que transpareça mais justiça, sabe? Mas quando ela se limita só a dizer que são invasores de propriedade privada e que a ligação temporária de energia elétrica vai causar custos, dá uma certa aflição, assim, né? Dá uma certa aflição e particularmente hoje em dia eu vejo que fez muito bem para mim a carreira que eu escolhi e a infância que eu tive, porque felizmente eu tive a oportunidade de estudar a vida inteira em escola pública e consegui passar no vestibular, ser aprovado, enfim, e hoje eu estou aqui. Embora e eu consegui conviver na minha vizinhança com crianças que eram de classe média, enfim. E aí eu tive um cenário bastante diversificado, assim, durante toda a minha vida, assim. E eu vejo os meus colegas, e agora eu falo de defensoria, porque é onde eu atuo mesmo, né? A gente percebe que já é uma carreira elitizada, muito embora voltada para a garantia dos direitos das pessoas mais pobres, né? Então, eu consigo contar nos dedos de uma mão, dos 100 colegas que eu conheço, mais ou menos, quem teve essa trajetória de estar em colégio público, né, desde o início, assim. E aí eu também brinco que o pessoal fala de, pô, tirar férias, vai viajar não sei o que para onde. Pô, na minha época, férias era não ir na escola, é só, né? E quando a gente transfere esse ideário, essa falta de contato com os mais vulneráveis, né, essa falta de empatia ou de enxergar o outro para órgãos que têm poder de decisão, que têm um poder de influência muito grande, como é o Ministério Público e o Judiciário, a gente acaba enfrentando bastante problema, assim, né, dessa falta talvez de comprometimento com reconhecer as dificuldades do outro, né, de ver aquela pessoa que está morando numa situação completamente indigna como fruto de um problema
de desigualdade social, de disparidade salarial, de não ter condições de pagar por um aluguel, inclusive de não ter condições de pagar por um aluguel na cidade formal, por conta do salário que ele pode receber da própria pessoa que está julgando ele por isso, né? Porque muitas vezes as pessoas que moram em ocupações são os serviços gerais aqui da Alesc, são do fórum, são da casa dele, enfim. E essa remuneração que ela recebe não é suficiente para pagar o lugar onde a pessoa entende que ela deva morar, né? Então, isso, às vezes, desestimula a gente a continuar enfrentando todos esses obstáculos assim que são muito além só da legislação, enfim. Então, a Luzia falou também, a Celina falou, desculpa, de que a gente está aqui para buscar, talvez, soluções, né? E eu acho que a regulação fundiária é uma solução que não passa pela patrola, né? Que é basicamente isso que até bem pouco tempo a gente via. Então, eu acho que eu avancei demais, né? Antes de falar sobre os objetivos da regularização, que é assegurar a prestação de serviços públicos, né? E melhorar as condições urbanísticas e ambientais, ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, promover a integração social e a geração de empregos e renda, garantir o direito social à moradia digna e as condições de vida adequadas. Então, isso vem da legislação, e aqui ele traz outros objetivos, mas talvez para o papel da defensoria e para o objetivo dos seminários seriam os mais importantes, né? Então, as dificuldades de implementar essa política pública, eu já falei mais cedo, né? Falta de conhecimento, às vezes, de como fazer isso, limitações administrativas, porque isso é bem comum, porque às vezes os municípios têm 2 ou 3 engenheiros e uma quantidade de infinidade de projetos para realizar, né? Então, o que acaba acontecendo é a terceirização, né? Contrata-se uma empresa para fazer os estudos, né? E o projeto de regulação fundiária, como é aqui em Florianópolis. Os custos, vontade política, resistência dos atores jurídicos, como eu falei, né? Voltando, me fugiu o nome da autora agora que cunhou o termo, ou enfim, deu publicidade para o termo aporofobia, né? Daquela aversão aos pobres e eu não li o livro dela inteiro, mas comecei a ler recentemente, o livro, a ideia dela parte da percepção de que na Europa, naquela época, tinha muita resistência contra imigrantes, né? Então, pessoal xenofóbico e tal, não sei o quê. E ela percebeu, mas, espera aí, existe um recorte aqui, porque alguns imigrantes não são tão hostilizados contra outros, né? O médico bem qualificado não é hostilizado, o professor universitário não é hostilizado, o grande empresário não é hostilizado, os jogadores de futebol do clube não são hostilizados, o imigrante que está no meu lado, num restaurante chique, não é hostilizado. E o ponto em comum que juntava o preconceito contra os imigrantes era a questão de ser pobre. As pessoas realmente se sentiam desconfortáveis em dividir os espaços com as pessoas pobres, né, que estavam ali se tornando cada vez mais comuns e aos olhos daquelas pessoas, dos europeus, né, os nativos europeus. Então, só para complementar aquela ideia anterior, assim, da gente tem que tentar, talvez, desatar um pouco dessas amarras, assim, que cercam também a concepção de justiça dos atores do Poder Judiciário, do Ministério Público e até da Defensoria, né? Então, uma vez que a regulação fundiária não consegue ser levada a cabo, mantém-se a informalidade, né, com repercussão nas mais diversas esferas da vida civil, como é o caso do abastecimento de serviços públicos, da precariedade da moradia e, enfim, entre outras questões ainda mais graves, né, que ligam-se com a falta de presença do poder público, que dá margem ao crescimento do crime organizado e o domínio das milícias ou de qualquer tipo de organização dentro das comunidades, né? Então, por isso que, além da regulação fundiária, ou quando ela não é possível, e tem casos que ela não vai ser possível, tem
é necessário a elaboração de políticas habitacionais para a redução do déficit habitacional, que não é só pessoas que não têm casas, mas pessoas que não se encontram numa moradia adequada ou que têm excesso gasto com a moradia, né? E aí a gente tem, embora a moradia seja, a criação de políticas habitacionais seja uma competência não só da União, como dos estados e municípios, tradicionalmente se delega à União, né, ou a União assume a responsabilidade de capitanear a política pública de moradia, né? Então, a gente conhece já algumas debilidades do programa há bastante tempo, né, como a localização em áreas periféricas e sem infraestrutura, baixa qualidade das construções, que são os defeitos estruturais, né? Se originou muitos processos a respeito disso, né? Falta de serviços essenciais, como transporte, saúde e segurança, como eu havia dito antes. Aparentemente, as novas portarias do Ministério das Cidades mitigam esses problemas, tá? Mas a gente, o NUAB ali, desde 2023, a gente identificou talvez uma debilidade que é pouco conhecida, ou pelo menos pouco debatida, né? Que é a incapacidade dos beneficiários de menor renda manter os seus imóveis a médio e a longo prazo, né? Então, a gente foi procurado por alguns moradores de Jaraguá e Joinville, no sentido de que, fazendo além de outras reclamações, dizendo assim, olha, o pessoal não tem condições de pagar a taxa de condomínio, paga o financiamento, mas não consegue pagar o condomínio. Então, imóveis que são populações, né, famílias que são de baixa renda, elas são colocadas, às vezes, retiradas de uma área em que não tinham custos comuns, ou muitas vezes não pagavam água ou luz, por ser ligações clandestinas e irregulares, que são colocadas nos residenciais, grandes residenciais, muitas vezes com custos comuns. Então, a manutenção do poste de luz da frente do apartamento dela, quem vai fazer vai ser o condomínio. As ruas também. A luz, a água do condomínio vai ser ela que vai pagar. A manutenção da pracinha vai ser ela pagar. Então, tira o ônus do município, do poder público, que era originalmente do município, e traz para ela própria. Isso, muitas vezes, não se encaixa no orçamento das famílias, e leva elas ao inadimplemento e, consequentemente, a ter que ou abandonar os imóveis, ou vendê-los, ou alugar, ou leva ao despejo, porque os condomínios acabam entrando com ações de cobrança e o imóvel sendo levado a leilão. E isso mesmo, imóvel oriundo da política habitacional, né? Concluindo, doutor, por favor, um minuto. Certo. Então, aqui foi o que a gente identificou em quatro residenciais de 1.300 unidades, mais da metade delas estavam em processo de cobrança, ou seja, mais da metade dos moradores beneficiados estão prestes a ser despejados em 2023. E para debater esses problemas do Minha Casa Minha Vida, eu convido todo mundo também que puder comparecer e tiver interesse, amanhã, às 9 horas, aqui no plenarinho, participar da audiência pública, que a gente vai debater aí os desafios e as alternativas para essa questão do programa Minha Casa Minha Vida especificamente. Pessoal, desculpa se eu me estendi demais, espero que que eu tenha conseguido explorar algum dos interesses que vocês todos tiveram aqui. Eu fico à disposição para qualquer pergunta, questionamento ou auxílio no que precisarem. Tá certo? Obrigado. Queremos registrar a presença do excelentíssimo senhor desembargador substituto, Dr. João Marcos Bocchi, e também do defensor público, Dr. João Coutinho. Chamamos agora, então, para mediar o Dr. Marcelo Leão. Pode ser aqui. Bom dia, então, né, gente? Na minha fala, na verdade, assim, nós estamos aqui para ouvir o desembargador Celso a respeito da experiência do Tribunal de Justiça com o programa legal, e o que eu estava pretendendo aqui era apenas trazer um pano de fundo para o que é muito debatido e que interessa para os movimentos também, né? Quando a gente está falando em titulação, quando a gente está falando em Minha Casa Minha Vida, quando a gente está falando em regularização fundiária, seja ela plena ou só com uma das dimensões da regularização, no fundo, a gente está falando de direito à cidade. É um direito que a gente está pleiteando que saia do papel, que já está na lei desde 2001, no Estatuto da Cidade,
E se a gente pegar só as componentes estruturais, direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações, como assim está no inciso 1 do artigo 2º do Estatuto da Cidade, a gente vê que quando ele é efetivado, ele é efetivado de maneira fragmentária, tanto porque são vários direitos que o compõem, né? Como também, na hora que é efetivado em uma das componentes e parcialmente num percentual mínimo na cidade, e muitas vezes desconsiderando a arrasadora maioria de quem é negado o direito à cidade, que são os mais pobres, são os mais vulneráveis na cidade. O passadorzinho está por aí, porque eu queria só mostrar uma coisa rápida de pano de fundo, se puder trazer, ou então o amigo puder passar em cima, quando eu pedir, tá? Ó, qual é o contexto que a gente gostaria de fomentar o debate ao longo de todo o evento? Nós temos 26 milhões e meio de municípios, mais do que isso. Na última PNAD, na última pesquisa nacional por amostra de domicílio, de 26 milhões, 41%, mais de 40% tem algum tipo de inadequação sobre vários aspectos. Então, tem 3 tipos de inadequação que está aí. Desses 26 milhões, pode passar, por favor? Se der para dar uma passada no slide. Olha só, desses 26 milhões, 15 milhões e meio tem problema com infraestrutura urbana. Certo? 15 apresenta algum problema no entorno da casa. Saneamento, energia, pavimentação, quer dizer, não preciso nem dizer para o pessoal das Ocupa aqui, por exemplo, sabe muito bem que tipo de inadequação de infraestrutura... Opa, Marlene, obrigado, Marcelo. Que tipo de inadequação nós estamos falando? Se você desdobra desses 20, eu falei ali em 26 milhões e meio, tem 15 milhões e meio com problema de infraestrutura, que é o entorno do teto. E aí você tem 12 milhões e 200 na PNAD, que dá 20%, que tem problema de inadequação edilícia, que é problema na obra, na casa em si. Problema com o telhado, problema com as janelas, problema com a estrutura, olhando a casa do lote para dentro. Se a gente junta e aí, gente, a gente tem ainda 3 milhões e 100 de inadequação fundiária, que dá 5% aí de problema com falta de titulação, a questão registral, que muitas vezes se utiliza como argumento para fornecer serviço público. Obviamente, a titulação é importante, obviamente, a titulação há de ser considerada, mas eu fico me perguntando assim, quantas ruas de Florianópolis hoje teria pavimentação e energia, até mesmo a nossa beira-mar norte, quantas áreas desta cidade e quantas áreas do Estado teriam a devida infraestruturação se o título fosse essencial, né? Porque o que a gente vê por aí é que para a classe média, para onde interessa o mercado imobiliário, etc., aqui neste lugar, não tem problema nenhum vir lá o pedido para a Câmara Municipal para meter uma pavimentação ali na área. E é uma área irregular. Agora, quando é ocupação de pobre, quando é batido, quando entra nessa questão da aporofobia, que você diz, não é, Marcelo? Quando se trata de pessoas que realmente a elas é negado o direito à cidade, aí não pode. Aí tem que estar regular, porque senão não pode levar infra e serviço, desliga a energia, né? Demula-se, né? Como se fala por aí. Bom, quando a gente vê que o problema maior... Marcelo, só para contextualizar, Florianópolis, segundo o levantamento, tem mais de 50% de áreas irregulares, né? Mas ocupado por população de baixa renda são 8% só. E aí a gente vê no noticiário, mas parece que é só essas que são o problema, né? De tudo, da segurança pública, do meio ambiente, de tudo. É o Rio de Janeiro que está vindo para cá, como se o pessoal do Rio de Janeiro não fosse povo, gente. Como se não tivesse direito à cidade também, né? Isso causa indignação em quem trabalha com a questão urbanística, né? E não tem como a gente não se indignar com isso. Então, gente, essa inadequação, na verdade, entre falta de infraestrutura no entorno da casa, entre falta de adequação edilícia e entre falta de título, juntar tudo, que falta é moradia. E quando falta moradia, quando eu falo que é a casa e seu entorno, é a casa na relação com a cidade, né? Então, assim, quando a gente está discutindo direito à moradia, a gente está discutindo direito à cidade. Não à toa o direito à cidade começa com o direito à terra urbana e à moradia, tá? Aí, gente, não dá, todo mundo conhece os efeitos perversos disso, não preciso ficar aqui perdendo tempo mostrando imagem, mas eu acho que está bem na cara para todo mundo o que é que acontece nas nossas cidades, né? Essas imagens são daqui, de Santa Catarina, tem um documento da FECAM que coloca, né, que Santa Catarina não está destoando do cenário nacional, né? E uma imagem que eu gosto muito é essa aqui, do alto aqui, mais à direita. Balneário Camboriú lá ao fundo e Camboriú do outro lado, né? Como se não fosse o mesmo
território, por uma ficção jurídica, emancipa o município hoje, para onde vão morar os pobres? Para Camboriú. Aí, para lá, a gente não pensa em regularização fundiária plena, a gente não pensa em prover infraestrutura e serviço. Então, assim, uma coisa que nós temos que pautar na nossa atuação, diariamente, quem luta por direito humano, por direitos humanos, e compreendendo o direito à moradia como direito humano fundamental, é compreender que o direito à cidade é um direito fundamental e que goza de absoluta ineficácia. Porque quando a gente resolve por pedaço. E aí é que entra. Mas a gente tem que trabalhar também com o que tem, né? E nós temos que mudar esse trato da cidade brasileira, que é composto por essas palavras, e que está levando a isso aqui, ó. É assim que a gente trata as cidades brasileiras hoje. É isso que nós estamos fazendo conosco, hoje em dia, né? E aí entra essa questão da gente tentar enfrentar com o que a gente tem. E eu acho que é uma exposição bem interessante que nós vamos ter agora do desembargador Celso, no seguinte sentido. O Tribunal de Justiça poderia estar sentado, descansando em berço esplêndido, só esperando vir as ações para sair tocando despejo adoidado, porque está irregular ou não tem título, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no universo dele, aí posso dizer até assim, na bolha do judiciário, faz um trabalho nesse aspecto revolucionário no que diz respeito à prevenção. Porque quando você pensa em titular, você evita uma barreira enorme, né? Você diminui a possibilidade do despejo por falta de título. Agora, vai restar para nós o quê? Para os movimentos. A luta pelo despejo gentrificante, porque uma vez titulado, o mercado imobiliário não vai deixar de assediar essas áreas. Conclua, né? doutor, então, para concluir, passar aqui a palavra para o desembargador Celso, eu penso que o Tribunal de Justiça está num lugar privilegiado por poder trabalhar a titulação e cabe às prefeituras saber aproveitar melhor essa ferramenta, entendendo que a regularização é bem mais do que as prefeituras buscam muitas vezes, tá, gente? Para concluir. Então, vamos ouvir agora o desembargador Celso, né? Eu acho que tem uma experiência legal para a gente debater, né? E foco no direito à cidade e na regularização fundiária plena, tá, gente? Desembargador. Vou falar daqui mesmo, pessoal. Se eu ficar ali atrás, eu sou muito baixinho, vocês não vão nem me enxergar. Eu agradeço aí ao Murilo e ao Ingentes por ter me convidado. Eu me sinto aqui um pouco, e saúdo aqui todos os integrantes da mesa, me sinto um tanto desconfortável, eu confesso para vocês, porque confortável por estar na presença de vocês e conhecer, mas desconfortável por estar aqui tendo que falar. Não é, de fato, a minha... Eu não sou um João Marcos Bock, que tem essa facilidade de se comunicar, que é tão interessante e maravilhoso. Mas, bem, eu vou tentar ser breve e vou tentar ser o mais prático possível. Eu não sou teórico, né, e nem me aventuro nessa seara aí, porque me faltaria conteúdo. Eu me considero uma pessoa prática do mundo concreto, então. E por isso que eu aceitei estar um tempo na coordenadoria do Programa Lar Legal. Esse programa iniciou, é muito antigo já no Tribunal de Justiça, foi criado lá na década ainda de 90, com o objetivo... Naquela época não tinha lei de reurb, né, amigo? Não tinha nada, não se falava praticamente nessas questões. A nossa Constituição é de 88, né? Então... Essa ideia do programa veio lá em 99, então foi ainda logo depois da Constituição e tal. Por que surgiu isso? Surgiu da batuta de um desembargador e tal. Por quê? Porque se entendeu que, de fato, como até hoje continua existindo, a dificuldade das pessoas em se considerar e ter o título de propriedade para ser dona, de fato, daquele pedacinho de chão onde elas moram. A ideia é essa, basicamente, né? Veio evoluindo ao longo do tempo, aí vieram outras legislações, veio especialmente a lei da REURB, e aí passou-se a tratar de regularização fundiária. Esse termo também não é tão antigo assim, né? E eu não queria... Eu tenho plena ciência de que regularização fundiária é algo muito amplo, né? Não é apenas a titulação. O Marcelo, né? O Marcelo fala dos problemas do entorno, etc, etc. E essa é uma das críticas que se tem em relação ao Programa Lar Legal. Sim, mas o Programa Lar Legal não resolve
a situação toda daquela localidade. E aí eu pergunto, né, se vocês aqui conhecem um exemplo que tenham para me dar de que esse problema todo foi resolvido em algum lugar, seja de Floripa ou seja do Brasil. Dessa forma, do mundo de Alice, de tudo está regularizado. Pavimentação, água, esgoto, casa, moradia, terreno, titulação. Por que eu estou falando isso? Eu venho da favela. A minha família morava... Nós somos uma família de 13 irmãos, todos filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Eu sou o 8º e o primeiro que conseguiu ingressar numa universidade. É a Cida que está ali? Oi, Cida. Foi lá na UNO Chapecó, onde a Cida trabalha ainda, e trabalhou muito tempo, né, e tem liderança. Então, eu nasci numa família de 13 irmãos que viviam numa pequena propriedade rural de 5 alqueires de terra. Quem está aqui, acho que deve saber o que significa 5 alqueires de terra. 5 alqueires de terra praticamente não dá para um sujeito só sobreviver plantando à base de enxado e arado enfim. Eu estou conseguindo isso para dizer para vocês o seguinte: eu tenho assim convicção de que esse mundo perfeito, eu não sei se algum dia vai existir. Eu sei que na minha vida, não tenho tanto tempo assim mais, eu não vou ver. Então, partindo dessa premissa, eu penso, sim, se o mundo perfeito não é possível acontecer, alguma coisa que seja que eu possa contribuir, então, essa é a parte que me toca desse latifúndio, né? Por isso eu estou trabalhando nesse programa. Eu queria... E esse programa é questionado. Eu queria mencionar hoje o Lino, que está aqui, né? Eu tive numa fala na reunião de municípios aqui na Palhoça, um tempo atrás, e fui abordado pelo Lino de uma forma bastante crítica, né? Com o direito que ele tem. Eu conheço a história dele, sei da luta dele aqui. Mas olha o que eu escutei do Lino naquela ocasião, na frente de toda aquela prefeitaiada e povo que estava lá, né, que me deixou bastante deslocado. O Lino chegou, pegou a palavra e disse: o Tribunal de Justiça não tem nada a ver com isso. Foi essas as palavras que você usou lá, Lino. Esse negócio de lar legal, o Tribunal de Justiça não tem que se meter nisso, não tem nada a ver com isso. Isso aí, na verdade, serve, não esqueci dessas palavras, Lino, serve para especulação imobiliária. E isso me fez pensar, não estou aqui... Eu estou aqui, na verdade, para refletir, sabe? Você me fez refletir a partir daquele momento. Aliás, ficou de me procurar e nunca mais me procurou, né? Aí eu fiquei pensando, sim, mas então eu estou aqui pensando num ideal, em alguma coisa assim, num sonho, seja lá o que for, e vem uma pessoa do povo que conhece a vida aí fora, é liderança comunitária, e me diz: esse troço que tu está fazendo aí está servindo mesmo para especulação imobiliária. Aquilo me desandou, eu fiquei absolutamente impactado com aquilo. Tenho pensado sobre isso, sabe, Lino, ao longo do tempo. Mas, deixando isso de lado, ao mesmo tempo que o Lino fala isso, e eu escutei agora, não sei se foi do Marcelo ou de você, acho que foi, que comentou o seguinte, né, que a titulação também provoca isso, quer dizer, se a pessoa vai poder se manter ali, ou porque o terreno pode ser do interesse da especulação imobiliária, enfim, né? Mas o que eu tenho visto, Lino, ao longo do tempo, eu sou juiz desde os 25, então eu nunca decretei um despejo de uma família, tá? Eu nunca mandei desligar a luz de uma casa, nem proibir da Celeste ou da Casan levar luz ou água para qualquer localidade. Por que eu estou falando isso? Eu fui conhecer a luz elétrica com 12 anos de idade. Eu não conhecia a luz elétrica até os 12. Então, quando você falou de água fria, eu tomei banho de água fria até os 12 anos de idade. De sangue, aliás, não tinha nem chuveiro, né? Então, ninguém precisa, não é preciso que venham me dizer o que isso significa, porque eu vivi isso, eu sei muito bem o que é isso. Se eu sei muito bem o que é isso, eu não posso ser um filho da puta hoje, porque sou juiz ou porque sou desembargador, de esquecer na minha vida prática do que isso significa e quem são essas pessoas, porque, afinal de contas, eu sou essas pessoas, né?
E digo aqui de público, eu não entendo, viu, meu caro defensor? Eu não entendo como é que um juiz, primeiro, como é que um promotor tem coragem de movimentar uma ação pedindo para proibir de levar luz elétrica lá na determinada localidade, proibir de levar água em determinada localidade. O que diabo passa na cabeça de um sujeito desse na condição de promotor de justiça? Será que ele não tem outra alternativa perante o ordenamento jurídico, a Constituição e as leis, a não ser esse pedido? Porque esse é o mais fácil. É muito fácil pedir para não. Assim como eu não entendo como é que um juiz tem coragem de deferir esse tipo de pedido. E também não entendo como é que o tribunal tem coragem de confirmar decisões desse naipe. Não vou entrar mais nessa área, mas é isso que eu penso. Tá? Então, eu sei que o tempo é curto aqui. O lar legal, ele objetiva, de fato, a titulação. Eu tenho ouvido muito do Ministério Público, de promotores que são contra também esse programa, de dizer, sim, mas é só a titulação que vocês garantem e tal. E aí eu respondo para essa pessoa, só? Só? Tu acha que é só? Isso é só para você? Eu sei o que significou para o meu pai ter o título de propriedade do terreninho dele. Foi o único que ele teve na vida. Né? Se o mundo perfeito não existe, pelo menos que se garanta algo para essas famílias, para essas pessoas, para esse pessoal que está morando ali. E o título de propriedade é uma garantia muito forte. Porque com o título de propriedade na mão, ninguém vai poder chegar lá e dizer, Marcelo, aqui tu não pode ficar. Não. Eu tenho o título, eu sou dono e aqui eu fico. Né? A propriedade privada é um dos fundamentos da nossa república, do nosso país capitalista. Né? Então, que se garanta às pessoas pobres o título de propriedade. Né? A propriedade privada. Não só para o rico, mas para o pobre também. A partir da titulação da sua propriedade, eu acho que as famílias conseguem, a segurança que isso traz para essa comunidade, eu tenho visto que ela faz assim uma espécie de milagre, sabe? Porque no momento em que essa comunidade, em que essa família se sente de fato dona e pertencente então àquele lugar, porque como é que você vai pertencer a um local se você não tem, se tudo ali é precário, inclusive a posse que você tem daquele lugar, né? No momento que está titulado, isso traz essa sensação de pertencimento e autoriza e meio que estimula também, quero crer, que as pessoas vão à luta em busca das outras questões que estão pendentes. Um exemplo, nós começamos a fazer um trabalho aqui no Maciambu, ali tem gente rica, tem gente pobre, mas a maioria são pessoas hipossuficientes que moram ali, embora tenha uma parte que é da praia, que é casas de praia, etc. Tal, não. Aí do interesse da União também, a gente não entra ali. Mas vieram para tentar ver o que fazer e tal. Nós estamos falando ali de uma área de, acho que, sei lá, de 20 mil famílias, 20, 30 mil famílias. É muita gente. Né? Quando o pessoal da comunidade procurou, e o seu lar legal podia, de alguma forma, auxiliá-los, a gente começou a movimentar aí, e fizemos um termo de cooperação com o Estado. Por quê? Porque toda aquela área lá é área pública, que vem lá do Brasil Império ainda, né? Passou o Estado passou para o município. Um rolo lá o município entregou para empresas de loteamento, enfim. O fato é que as pessoas moram lá e não têm a segurança de ter o título, não pode se chamar de seu aquele pedacinho de terra, cada um tem um lote lá. Quando esse cidadão veio falar comigo, ele me explicou que, num determinado local lá do Maciambu, não sei se quem está aqui conhece, vai poder falar melhor que eu, cerca de 3 mil famílias. Aqui, pessoal, aqui em cima de Floripa, aqui na praia, cerca de 3 mil famílias não tinham energia elétrica. É surpreendente isso, porque eu lembro que quando isso veio à tona, uma juíza que estava do meu lado disse, pessoal, não tem energia elétrica? E eu falei, mas você não sabe que tem gente que não tem energia elétrica? Mas, assim, um número tão expressivo, né, aqui em cima de Floripa, em cima da capital, como que pode? Mas há uma invisibilidade disso, né, porque não se comenta isso. Você não escuta esse tipo de coisa de chegar o pessoal aí da política, ou seja lá o que for,
ou mesmo do empresariado, e dizer, nós temos ali... Tá. Nós temos ali 3 mil famílias que não têm luz elétrica. Então, tudo à base de gato e tal, né? O pessoal... Por quê? Porque quem é que vive sem luz hoje? Hoje, desde sempre, desde que existe a luz, né? Chamei o pessoal da Celesc. A Celesc não era contra. Eles tinham até um projeto para instalar, para levar a rede de energia lá e tal. Mas é que o promotor de justiça da comarca tinha movido uma ação civil pública dizendo que a área era irregular e que lá não poderia ir luz e nem água. E o juiz deferiu. E estava lá, essa ordem estava... Então, o judiciário está junto nisso, né? O pessoal da Celesc, os diretores me falaram, desembargador, sabe o que o pessoal, os meus funcionários, estão pedindo para ir fazer os cortes lá, porque subiam no poste, desligar a luz, que era o gato, né? Estão pedindo colete à prova de bala, porque aí me mostrou os vídeos, né? O cara lá em cima, no poste para cortar a luz, e o pessoal lá embaixo, né? Gritando, chamando de todas as coisas. No fundo, o funcionário também estava lá cumprindo, né, o seu papel, mas eles tinham medo de ir. Para encurtar a conversa, o fato é que, Lino, conseguiu-se uma composição no sentido de que as pessoas se requerendo a regularização do título de propriedade pelo lar legal, a Celesc poderia... Foi uma forma daquele inferno poder estancar, né? Quando tu tem uma ordem judicial proibindo alguma coisa, o que é que vai ser feito? Porque cada um que quiser fazer de forma diferente vai ter o quê? A polícia do seu lado? Então, não tem outra saída. Temos que encontrar uma solução. A rede de energia elétrica está lá sendo instalada hoje, viu? Está lá sendo instalada. Cada casa vai ter o seu contadorzinho lá para... Foi fruto disso, tá, Lino? Foi fruto desse trabalho. Como uma espécie de prestação de contas, nós temos hoje, para mais de 45 mil famílias já no estado de Santa Catarina que foram titulados pelo Programa Lar Legal, que tem o título de propriedade. Em todos os locais que eu pude comparecer, nesses momentos em que eu inicio o trabalho, ou então no momento que vai entregar o documento para a família, eu só vi alegria, na verdade, eu não vi reclamação. Se isso significa algo, para mim significa muito, né? E também o que eu tenho visto é que, depois da titulação, o município, ou seja lá quem for, acaba ficando mais obrigado, digamos assim, a fazer alguma coisa por aquele local, porque não pode mais dizer que aquele pessoal ocupou ilegalmente, que não sei o quê, não tem mais esse discurso para você deixar de fazer e levar implementos e equipamentos públicos para lá. Então, depois da titulação, a regularização fundiária continua no seu papel. Vocês, a prefeitura, as entidades, né, cobrando para que também os demais equipamentos que são necessários que sejam levados lá. Então, o que eu quero dizer? Uma pequena parte que seja possível fazer dentro das minhas atribuições, daquilo que eu consigo, porque a gente é muito amarrado também, é muito difícil, né? Isso aí que eu estou falando não faz parte da minha atividade de juiz, né? É um apêndice, né, João Marcos, que a gente tem para tentar também fazer alguma coisa aí, por entender que nós temos obrigação, não estamos ali ganhando um excelente salário para ficar com a nossa bunda apenas sendo plantada lá no nosso gabinete, né? Então, dessa forma, eu acho que tudo que disser respeito à conquista e à efetivação de direitos, né? Vocês estão falando aqui de direitos humanos, né? Moradia é algo essencial, né? Está no topo aí daquilo que se entende por direitos humanos. Então, qualquer coisa que seja possível fazer dentro da limitação imensa que cada um de nós tem na sua vida e no seu meio, eu penso que é válido, né? Se a intenção é, de fato, auxiliar aquele que está precisando. Não sei se passei a minha mensagem, mas eu encerro dessa forma. Eu queria só pedir uma coisa, né? Eu queria aproveitar
tá, gente? Aqui do privilégio de estar falando aqui. Um minutinho, doutor. Tá, é um resgate histórico que eu queria fazer agora. Modesto Azevedo, por favor, podia ficar de pé? Ali, pessoal, aquele pequeno grande homem, para quem não conhece, esse cara fez parte do movimento popular de Florianópolis há mais de 20 anos. E ele veio de São Paulo só para prestigiar nosso evento. E por que, assim, tantas pessoas nossas aqui vieram de tantos lugares, mas por que eu estou enaltecendo a figura do companheiro Modesto Azevedo? Porque é a primeira vez que ele está aqui, desde que ele voltou para São Paulo em um evento de militância. Então, me sinto assim super acolhido, porque esse cara me ensinou muito. Me ensinou muito. Se hoje eu sou o que eu sou enquanto advogado popular, eu devo muito ao Modesto Azevedo. E eu penso que merece uma salva de palmas calorosa, né, de todos nós. Viu, companheiro? Obrigada, mesa, pelas exposições. Então, agora, no momento, abrimos para 2 falas. Temos 2 inscrições já. A Scarlett e o Lino Pérez. Já aproveito também, daqui a pouco já chamo o Lino aqui também para entregar o livro, né? 3 inscrições? 3 inscrições. 3 minutos cada exposição, cada pergunta. Uma outra coisa. Quem tiver pergunta, quem tiver alguma sugestão, alguma colocação, eu vou deixar esses papéis aqui, na beiradinha do palco aqui. Vocês podem escrever e depois entregar para mim. Que daí a gente faz a leitura aqui, faz a pergunta aqui. Com letra legível daí, por favor, tá? Então, Lino primeiro? Vocês 2 têm que decidir. Ai, com licença, autoridades, desembargadores, é uma honra estar aqui. Sendo, acho que eu não estou vendo mais nenhuma mulher trans ou travesti aqui no plenário. Está sendo uma honra estar aqui com tantas autoridades importantes, num espaço que sempre foi negado para a gente. Desculpa, gente, até me emociona estar com vocês aqui, sabe? Porque esse dia... Esse dia é muito especial para mim. Tanto que, para todos nós que somos ativistas, defensores de direitos humanos, as autoridades que estão aqui, porque não estão por acaso, porque vocês têm um propósito. Desculpa, gente, é tanta emoção que... Obrigado, deixa eu estar me compondo. Eu estou aqui representando a Aliança Nacional LGBTQIA+, a ABRAF, Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, e agora que a gente conseguiu efetivar essas organizações aqui no estado de Santa Catarina, e está sendo uma honra ter todas essas pessoas nas conferências estaduais, nas conferências municipais, também nos seminários, e todos vocês fazerem parte da minha trajetória de vida por um propósito maior, que o nosso objetivo é salvar vidas. É da qualidade básica para as pessoas. O trabalho que o desembargador estava falando me tocou, porque ações do desembargador chegaram até mim. Ações do desembargador ajudaram pessoas do meu núcleo familiar. Sabe? Também as situações do desembargador, através do documentário, me tocou tanto que conseguiu atingir uma população extremamente vulnerável, que é a população trans e travestis dentro do sistema carcerário. Isso me toca muito. Mas o meu objetivo de estar falando aqui agora, que eu sei que o tempo é curto, é de fazer uma provocação para vocês. A gente sabe que o nosso ex-ministro, ele informou que muitas ações que a gente faz têm que vir do Estado. E a gente precisa trabalhar, que os poderes trabalhem como rede para solucionar os problemas. A gente não pode sobrecarregar um poder e o outro poder não quiser solucionar e ter essa divergência de conflito muito grande. Como teve ações que eu encaminhei
e a gente vê os conflitos que e a gente sabe que a solução é fácil, quando todos seguram na mão para que uma situação seja resolvida. A gente precisa fomentar muito essa questão do debate, da construção, que muitas vezes a gente consegue gerar uma luz no final do túnel para que uma ação seja acolhida. Essas situações de escutar os detalhes das ações, das peças, de gerar o debate que o seminário está promovendo aqui. Essas provocações, ela tem um propósito comum. O propósito comum é a gente sair daqui mais fortalecido, pegar toda essa bagagem de conhecimento e que essa rede desses primeiros seminários, ela não se quebre. Ela continua com todas as pessoas que estão aqui unidas, por causa que teve uma questão bem importante que eu queria falar, que eu deixei resumida aqui para vocês, sobre o maior impacto de inadequação fundiária, sobre a readequação cultural. A gente sabe do racismo institucional para que famílias em situação de vulnerabilidade social, por questões de racismo, não tenha a adequação fundiária. Por isso que nós temos a inadequação, por pessoas que estão em locais de poderes democráticos, estão em locais de poderes, não escutam a sociedade civil. A gente participa de diversos espaços democráticos, não nos escutam, a gente produz documento, nós produzimos conteúdo, nós articulamos com autoridades, chegamos lá para ser aprovado, muitas vezes manipulam. O que manipulam? Manipulam os relatórios finais para que esses documentos não norteiem a construção de direito para a população mais vulnerável. Muito obrigada. Bem, bom dia aqui a todas, todos. Meu nome é Lino Pérez, eu sou presidido do Instituto Cidade e Território, da coordenação do Fórum da Cidade, que faz 20 anos de luta pelo plano diretor nessa cidade também, e do Antonieta Resiste, Movimento Negro pela reabertura da Escola Antonieta de Barros. Eu queria aqui parabenizar, em primeiro lugar, esse esforço enorme, gigantesco, que foi feito pela coordenação dos Gentes, né, por esse evento fundamental para nós hoje, no mundo que está na beira da barbárie. Então, eu queria colocar isso, fundamental nesse momento, que isso aqui é um evento para cobrar também das instituições. Então, eu queria colocar, só para lembrar, em primeiro lugar, antes de entrar numa pergunta, para o nosso defensor aqui, Scherer, com a Ana Cláudia, né, Ana Paula, a defensora, que foi criado o Observatório contra a Violência Policial. Está aqui, inclusive, a ouvidora popular, está aqui do lado, né, que eu acho que é uma medida fundamental. Lá estavam vários movimentos negros lá, sociais, eu faço parte dessa luta, de nós temos que ir para cima do Estado, que é um absurdo que aconteceu. Nesse recinto aqui já teve 2 audiências públicas, e uma lá em cima, no Mocotó, sobre violência policial. Na frente estava o comando policial e não se avançou em nada. Eu faço parte da marcha da consciência negra e a questão é impunidade jamais. Pela apuração já. Então, eu estou aqui representando para entrar lá com o observatório da Defensoria. Nós cobramos do governo federal e até da Unesco, de nível internacional, denunciar isso, e aqui da Secretaria de Segurança Pública e também da Prefeitura, a violência impune, que um dos pontos é a genocídio da juventude negra. Queria colocar esse protesto aqui novamente, e esse encontro é para o lugar para isso. Então, eu queria colocar isso. Em segundo lugar, eu quero aqui esclarecer o nosso defensor, nosso desembargador, em nome do Lédio, que não é em relação a ele. Naquele momento foi muito duro, viu? Depois fui lá pedir desculpa para o nosso desembargador, que realmente ele faz de coração. Você faz de coração, cara, não é isso que estou me referindo. Eu fiz parte da banca do Marcelo Leão, que trabalhou em cima da questão dessa questão lá legal, os seus limites, suas contradições e suas potencialidades. Num mundo que não tem aplicação da lei, que não é respeitado. Aí eu queria uma pergunta que eu faço. E o REURB, que é o caso do defensor que levantou, que essa é a obrigação do Estado. Por que o lá legal? A rigor, eu mantinha a tese, desculpe, desembargador, mas não poderia a Tribunal de Justiça entrar nesse assunto de Estado. Mas aí o paradoxo, como não faz, então o desembargador, com todo o coração, Lédio também, e eu entendo isso, garante o mínimo que é a titulação. O Temer acabou com a 11977 da Dilma, que era garantir a regularização plena.
Ele abriu a brecha lá e não para mais. Agora, você dá título e explode o setor imobiliário. A atual prefeitura, alguns vereadores né, que distribuem escrituras a rodo, tá? Usando, inclusive o próprio usando lá legal também, que não é essa finalidade lá legal. Mas paradoxo disso, desembargador, eu quero colocar, o paradoxo disso que você acaba cumprindo e faz a justiça social, apesar do Estado que se omite no REURB, que não cumpre o seu papel. É nesse sentido que eu me estava revoltado, mas não é em relação ao senhor. Eu acho que é importante, se eu for chamar de coração, veio do meio do povo. Eu quero colocar isso. Mas aqui está incongruência. Essa pergunta que eu falo para os dois. Os três estão aqui. E por que o REURB não é cumprido? Que é a finalidade do Estado, que vai até 3 salários, se não me engano. Essa é a pergunta que eu quero colocar central. O lá legal entra como tentar. Bom, não cumpre, então a justiça vai e tenta cumprir. Então, nesse sentido que eu faço a pergunta para os três. E como é que fica, então, o Estado nisso, nessa contradição? Que até, bom, isso é uma dissertação imensa do nosso Marcelão, que vai explicar isso lá. Mas não sei se dá para entender, entendeu? Então, você colocou, né, defensor, na transparência, mas isso não é cumprido. Então, entra com uma espécie de apoio, a justiça vai lá e faz cumprir, pelo menos para humanizar a barbárie, porque a própria prefeitura manda expulsar e ela não cumpre sua função, o Estado. Então, é nesse sentido que o senhor está colocando, desembargador, é nesse aspecto. Isso eu espero que um dia, que não precise mais o Tribunal de Justiça entrar nesse campo e que o Estado cumpra a sua lei, como devia ser, com a pressão dos movimentos sociais. Porque a minha saída é a seguinte, eu sou arquiteto, não tem mais saída nesse país, se não for pela ocupação. Porque o Estado não cumpre o seu papel e vai contra o seu papel constitucional, inclusive a Polícia Militar. Então, eu queria colocar aqui isso, num país como esse, que é um absurdo, não saímos do século XIX nem XVIII, uma república que não é república. A rigor. Obrigado. É isso. Desculpa tirar o microfone de Tita, peço perdão. Lisandra. Temos aqui mais uma pergunta, e lembrando que para a réplica daí a gente faz 3 minutinhos cada um, para a gente poder sair para o almoço, né? Como está a atuação nas regularizações e titulações das comunidades tradicionais de pesca, de pesca artesanal, para salvaguarda de sua existência das ameaças de impacto? 3 minutinhos. Eu posso começar com essa mais ampla da REURB que o Lino fez? A primeira coisa, professor, sim, quando você fala o REURB, né? No reino das palavras, se a gente vai pegar as manipulações que tem, né? Se a gente olha dentro da lei, é a REURB, né? Eu sempre toco nisso, é a REURB. Muitas vezes, o REURB que a gente vê aplicado, e aí é onde você está criticando, e é muito bom você tratar de o REURB, porque aquilo ali pode ser tudo menos regularização fundiária, não é a REURB, é o REURB, o produto de mercado, o instrumento e não a política pública, né? A primeira coisa de que é por isso que a coisa não funciona. É porque fazem o REURB, focado numa perspectiva cartesiana e lidando só com uma das dimensões em geração, em geral, a titulação que, teoricamente, tem um procedimento, mas o que vem depois que o município devia fazer, não faz. Aí, assim, ó, eu vou bater de novo. Em Florianópolis, nenhuma rua teria pavimentação, e eu questiono até se a Beira-Mar Norte teria, não teria energia, não teria saneamento, se a gente levasse a ferro e fogo a questão da titulação. Né? Municípios como o município de Itaquaquecetuba, aí não enrolei a língua, né? Consegui falar. Itaquá, no interior de São Paulo, faz regularização fundiária plena e está num ciclo tão grande que agora eles têm um negócio chamado Escola REURB, que é para sensibilizar as pessoas sobre projetos posteriores, evitar a gentrificação e evitar e primando pela plena. O município de Serra, no Espírito Santo, semana passada eu estive julgando um concurso de projetos, e eles lá, eles invertem o polo. Na hora de aplicar 3465, olha, a gente vai levar a infraestrutura antes e comemora depois com a titulação. Então, as experiências têm, mas realmente não são suficientes para dizer que o Estado brasileiro está dando conta. São casos reveladores. E aí eu corroboro com o que o desembargador Celso fala. Me aponte um município desse país que faz realmente política pública de regularização fundiária plena e que está realmente preocupado com o direito à cidade. Alguns já flertam com isso, como é o caso, como eu falei, de Itaquá, que é um município conservador, é uma gestão de um partido, não é administração popular, mas que tem técnicos de servidores que trabalham com política de Estado e política de direito, e política de governo. Né? Quando você vem... Doutor Marcelo, por gentileza, para concluir. conclua.
Tá. Quando se pergunta o porquê que a REURB não anda? Por falta de vontade política. A questão é vontade política. Não adianta dizer que não tem recurso para infraestruturar e trazer serviços para baixa renda, quando a gente vê as prioridades alocativas do nosso orçamento. Florianópolis é o exemplo. Quanto se gastou para aterrar uma praia e quanto se investe em política habitacional e política de moradia. Então, não anda por vontade política e não anda, muitas vezes, por apropriação política, porque até tem vereador já se elegendo nas costas da REURB nessa capital. É por isso que a coisa não anda. Por falta de vontade política e falta do interesse da municipalidade de trabalhar numa perspectiva plena. É isso. Obrigada. Doutor Salo. Só um retorno dos questionamentos. Bom, eu agradeço a nossa querida ali que falou antes, né? Que bom, depois até um dia desse, se a gente puder conversar, vai ser bacana. Eu estou falando não sei como é que é o nome ali, desculpa, não. Isso, dela, isso, você. Scarlett, tá bom. Eu te agradeço aí a referência que você fez, tá? E, Lino, você colocou duas questões, né? Paradoxo, contradição. É a vida, amigo, né? É dentro desses paradoxos, é dentro dessa contradição que a gente tem que se virar nos 30, assim como você, como eu, como qualquer um. Acho que tem uma frase que eu gosto muito, que é de um argentino, que fala que a impossibilidade do ideal não autoriza a perversão do real, né? É mais ou menos nessa linha que eu caminho, quer dizer, respondo para você da seguinte forma: vivemos nesse mundo paradoxal, vivemos nessas contradições, vivemos à beira da barbárie, e o que fazer? Eu respondo, dentro da perspectiva minha de vida, daquilo que eu acredito, dentro daquilo que eu de fato posso fazer, porque não adianta eu querer fazer o que ele faz se não é da minha alçada, é dentro das minhas possibilidades, pensando, claro, com responsabilidade sobre as coisas, eu vou atuar para fazer alguma coisa dentro desse mundo tão cheio de injustiças, dentro dessa perplexidade que todos nós vivemos. Enfim, é isso. Só dar o meu pitaco, então. Eu acho que não... Talvez exista uma contradição aparente aí, mas talvez não real, né? Eu acho que a atuação do Lar Legal e de toda a equipe, enfim, ela talvez seja importante nesse contexto em que há um certo... enfim, não implementação da regulação fundiária urbana, essa política de regularização. Então, talvez quando vem um lar legal, pelo menos aquela pessoa não vai ter as portas fechadas na Celesc para fazer uma conexão na Casan, enfim. E aí eu dou um exemplo pessoal da minha família de novo. O Dr. Celso, meu pai, é um pequeno agricultor, né? E não tinha nada escriturado na terra dele. E aí o que tinha ele vendeu para cobrir algumas dívidas. E aí, quando ele foi renovar o talão do produtor não tinha mais a matrícula de terra. Ele não era dono de nada. E o talão de produtor é necessário para conseguir vender os porquinhos que ele tinha, a vaca, não sei o quê, para transportar animais também. Então, o fato de ele ter uma matrícula, o mínimo de terra possível, já viabiliza ele a conquistar isso, né? O que eu acho que o Lar Legal não pode fazer, ou não pode deixar que se faça, que eu acho que é a preocupação do Lino, é deixar que a luta pela política pública adequada seja escondida, ou se esmoreça, ou que o município e os órgãos responsáveis originalmente por isso se sintam confortáveis com o trabalho do tribunal. E aí eu acho que entra justamente o nosso papel, né, da defensoria, das instituições, especialmente da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, em manterem a luta, porque nada, e você sabe muito melhor que eu, sobre isso, que nada que é conquistado, os direitos que são reconhecidos nunca são dados, né? São sempre conquistados, né? Então, eu acho que cabe continuar com
com essa luta pela efetivação completa da política pública de regularização em paralelo com o lar legal. Acho que assim, acho que se adequa um pouco melhor, né? Bem, gostaria de agradecer, falar que, em referência aos processos de luta por moradia, de ocupações urbanas, de assentamentos, essa posição de ocupar constantemente o lugar de direitos é uma posição que faz jus a isso, que implica que o direito ele é conquistado, né, no processo de luta. Que a gente precisa da mediação de atores políticos, né, de atores de direitos que sejam simpáticos à causa. Não resolve, com certeza, mas ajuda. Um lar legal, uma luz, não vai resolver, mas vai permitir fazer reunião no claro, vai permitir ter uma água gelada, vai permitir continuar lutando sobre melhores condições, sabendo que a luta é um processo contínuo, né, que não para. E que esse seminário, gostaria de parabenizar a Celina, que ela bolou, e os gentes que bolaram todo esse conjunto de falas gigantescas, que eu acho que tem um objetivo muito claro, que é de mostrar que todo mundo aqui tem uma luta só, embora cada luta tenha as suas particularidades, a gente participa tudo de um grande coletivo, de uma luta, é uma marcha coletiva. E essa marcha coletiva precisa dos movimentos sociais, precisa das assessorias técnicas, precisa dos operadores de direito que são simpáticos, que já estão mais sensibilizados, que são mais humanos, para lutar pela humanidade, por uma vida digna, sim. Porque esse processo, e daí a gente parte, não é um processo de falta de vontade política, eles têm muita vontade política. É um processo de interesse de classe, é um processo que uma classe luta contra outra, que os interesses estão lutando contra eles. E para a gente conquistar os nossos interesses, a gente tem que ter a capacidade cada vez mais ampla de perceber que as nossas pautas se alinham, que as nossas pautas dependem, né, que dependem uma da outra, de construir uma grande frente de luta, né, para fazer avançar. Eu acho que esse seminário é uma referência importante a isso e gostaria de parabenizar o IGENTES, então, por esse momento. Muito obrigado.